Estou entrevistando o pastor Kleber Barros, um homem de fé, nasceu no lar cristão, a mãe era uma profeta, passou por muitas dificuldades na sua infância, dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, foi roubado por várias situações pelo pai que não era cristão, sofreu algumas agressões, mas isso não fez ele desistir do propósito de Deus na sua vida, isso não fez ele desistir dos sonhos que ele tinha para a sua vida e de estar aqui hoje, vivendo esse propósito que Deus colocou no coração dele desde a sua infância. Pastor, como a gente estava conversando no outro bloco, eu perguntei sobre a sua rotina, como é a sua vida, como é o seu dia a dia. As pessoas às vezes acham assim, viver de pastor deve ser muito bom, né? Só prega no final de semana. Um glamour, né? É ótimo, de segunda a sexta você está de férias, e não é muito assim, né? Não é assim mesmo, não é. Assim, tem que saber administrar, não é fácil porque viajando para os estados, levando uma palavra de fé para as pessoas, mas uma das coisas que eu creio que eu aprendi, errei muito no início, porque entendia que às vezes por não ter entendimento de um casamento e por não ter a referência certa no casamento da minha mãe e do meu pai, entendia que eu tinha que funcionar muito mais fora de casa do que dentro. Então, quando consegui encontrar alguns homens de Deus, principalmente a Sara, nossa terra, consegui ser ministrado sobre casamento, sobre relacionamento, sobre funcionar primeiro para dentro da sua casa, primeiro para dentro da sua família e depois para fora. Então, hoje consigo administrar. Não é fácil, mas consigo administrar. Não é só glamour, não é só uma posição de ser pastor. Você tem que cuidar, amar aquilo que Deus ama. Eu me lembro muito da pergunta de Jesus a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro sim, te amo. Então Jesus diz: então ame o que eu amo. São vidas. E custa cuidar de vidas. Tem um custo você servir de cura para as pessoas, para você ter uma revelação de Deus, para liberar o destino das vidas das pessoas. Quando Deus encontrar em você um cântico de adoração, independente de harmonia ou melodia, Deus vai permanecer com você e vai desejar muito mais estar com você do que habitar no céu, aonde os anjos só falam santo, santo, santo. Hoje eu consigo administrar minha casa, ser pastor primeiro das minhas filhas, do meu filho, da minha esposa, e depois ser pastor da multidão, dos meus discípulos. E aí isso é muito importante a gente conversar, porque hoje a sociedade está uma sociedade onde está vivendo um papel muito invertido, né? Então hoje nós estamos sempre atrasados, sempre ansiosos, sempre em débito, mas a gente nunca faz um pensamento: será que eu estou mais em débito? Não é com a minha vida, com a minha casa? Então a gente sempre prioriza muito as coisas dos outros, os compromissos dos outros, o cuidar dos outros, e a gente esquece da nossa célula principal, que é a nossa casa. Exatamente. Né? Que é a nossa família. Às vezes a gente também está se dedicando demais ao nosso trabalho, e aquele trabalho é importante, sim, mas ele não é tudo para você, né? Eu acho que o tudo para nós tem que ser a nossa casa, os nossos filhos, o nosso marido, né, a sua esposa. Com certeza. Eu também creio dessa forma, Lia, porque eu creio que nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Houve um tempo que eu buscava, acho que, ser ouvido, e chegou um tempo que Deus disse para mim: você está ganhando o mundo, está perdendo sua casa. Acho que você que está nos assistindo, pastores, líderes, nenhum sucesso no seu ministério, na sua vida profissional, vai justificar o fracasso da sua família. Nenhum. Tem esse entendimento, que primeiro o altar, primeira igreja que Deus quer que você edifique é a sua casa. Pastor, e agora para a gente poder conversar um pouco sobre a sua vida com Deus, né? Eu que te conheço um pouco mais de perto, estou conhecendo a cada dia, me admiro muito ver o seu relacionamento com Deus. A sua vida com Deus é algo presente, é algo diário, não é algo simplesmente que você busca Deus para ir pregar. Você vive, na verdade, essa verdade, né? Você vive o que você prega, você está ali no seu dia a dia, vivendo aquilo que você fala para as pessoas de casa que elas devem fazer. Eu creio que a igreja que Deus está levantando para os últimos dias é uma igreja que tem duas porções: azeite na cabeça que traz cura para a tua alma,
mas vinho que traz uma doçura e uma alegria da salvação. E como você acha que você alcançou esse patamar de fé? Como é que você acredita que isso aconteceu na sua vida? Lia, acho que a primeira coisa é o testemunho que a minha mãe me dava. A minha mãe não foi muito de cobrar algumas coisas, mas a vida dela falava muito mais do que as palavras dela para mim, sabe? E pessoas que Deus colocou na minha vida para me treinar, porque eu entendi muito sobre ter uma disciplina espiritual. Costumo dizer que você ter uma revelação de Deus, você ter uma palavra que vai liberar o destino de pessoas, não basta apenas você estudar. Eu creio que filhos de Deus não são formados em escolas teológicas. Filhos de Deus é formado tendo relacionamento com o Pai. E eu aprendi isso. O que te traz a vida de Deus é você se relacionar com a vida de Deus, se relacionar com o céu. Então eu entendo que isso é uma disciplina espiritual, de você ter contato com a Bíblia todos os dias, de você se dedicar pela Bíblia, jejum, se consagrando, buscando a Deus todos os dias. Porque Jesus dizia isso: a minha palavra não é apenas uma letra, ela é espírito e vida. Então eu creio nisso. E na verdade, não é só na área espiritual, né? Tudo na vida que a gente quer crescer, a gente precisa ter disciplina. Exato. A gente precisa focar naquilo, a gente precisa priorizar aquilo. Se dedicar àquilo, né? Então, se eu quero ser um bom líder espiritual, eu preciso ler a Bíblia. Ou se você quer ser um bom profissional, se dedique ao seu trabalho. Se você quer ser uma boa mãe, né, se dedique a isso. Porque muitas vezes as pessoas, elas querem tudo. Eu acho que hoje o mal da sociedade é essa coisa de querer tudo, ao mesmo tempo de poder tudo. E a cada dia que a gente quer mais, a gente procura ter mais e você não está nem vivenciando aquilo que você ganhou. Então eu vejo muitas vezes que as pessoas, elas queriam muito um carro, ganharam um carro, amanhã eu já quero outro carro. E aí eu quero muito, enfim, aquele emprego. E aí você ganha um emprego, você já está pensando na promoção do emprego. A gente não tem aquele momento de curtir, né? De simplesmente parar e falar: Deus, obrigada porque eu consegui o que eu queria, porque eu alcancei os meus objetivos, né? Esse sistema, né, Lia? Esse sistema do sempre querer mais, a ganância, esse ativismo desenfreado, torna as pessoas mais ansiosas. Eu estou aqui hoje, mas já estou pensando no amanhã, o que vou fazer depois de amanhã. Sim. E não consigo viver hoje. E Jesus disse: viva cada dia o seu dia. Sim. E para a gente fechar, eu queria que você falasse para mim algo que, para as pessoas que estão em casa, eu acho que vai ser um dos momentos mais importantes para elas prestarem atenção na palavra que você vai estar dizendo. Porque hoje, como você enxerga a relação das pessoas com Deus? Como você enxerga que a nossa sociedade está em relação a Deus? Você acha realmente que nós somos uma sociedade que buscamos Deus? Ou você acha que somos uma sociedade que buscamos Deus quando é necessário para nós? Quando é importante para nós, né? Sim. A minha visão sobre essa sociedade de hoje, essa geração, é uma geração que busca Deus por uma necessidade. E uma das coisas que eu creio, queridos, é que Deus não se move apenas pela sua necessidade. Deus se move por propósitos. Creio que quando você começa a fazer movimentos em Deus apenas para ter coisas que as mãos de Deus podem te dar, tudo aquilo que a mão de Deus te dá, isso tem um prazo de validade. Mas aquilo que o coração de Deus te entrega, isso é eterno. E creio que Deus nos levantou para viver coisas eternas e não para viver coisas temporais, coisas que perdem o valor rápido. E é dessa forma que vejo o relacionamento dessa geração com Deus. Creio que Deus está despertando um povo, e creio que esse povo é você que está nos assistindo agora. Deus ama você demais, Deus tem saudade de você. Talvez você foi alguém que já funcionou muito bem buscando a Deus e talvez se decepcionou com alguma coisa, esfriou. Hoje você quer se fazer uma pessoa comum, mas da onde Deus te tirou não tem caminho de volta. E você talvez que nunca conheceu Deus, eu tenho certeza que Ele não quer apenas apresentar as mãos dEle para você, Ele quer se relacionar com você. E tenho certeza que se você entender isso, você vai superar as suas crises, vai superar os seus medos, você vai vencer os processos da vida, mas você vai atingir o propósito que Deus tem para você. Dessa forma que vejo. Amém. E o que você poderia deixar
de ensinamento para as pessoas que estão em casa, que buscam uma relação com Deus. Você já falou da disciplina, você já falou de buscar a Deus, de se relacionar com Deus, né? Você já acabou de falar que Deus quer se relacionar conosco, Deus tem saudade de nos ver pedindo, orando, agradecendo as coisas que Ele tem nos dado. Mas o que mais você acredita que você pode falar para a pessoa que está em casa, quando ela passar por algum problema parecido com o que talvez você passou, numa situação onde você fala não tem mais jeito, talvez você teve uma discussão muito grande com seu marido, ou com a sua esposa, ou com seu filho, talvez seu filho saiu de casa, talvez simplesmente você fale, meu Deus, o que eu fiz, onde eu errei? E eu queria que você desse uma palavra de fé para essas pessoas, para que elas pudessem olhar e falar assim, eu não vou desistir. Sim, uma das coisas que eu creio é que tudo que você vive, eu entendo que, por mais que você não possa entender isso, eu creio que Deus está criando uma situação para chamar a sua atenção. E entendo que, para vivermos aquilo que Ele tem no coração dele, que Deus tem no coração dele para nós, você praticar o que Jesus disse, sabe? Reconhecendo, se humilhando, reconhecendo quem Ele é, que você é dependente dele e que há momentos que você tem um limite, que você não consegue mais convencer pelas suas palavras, que a medicina talvez não consegue resolver, e são nesses momentos que Deus Ele quer se apresentar para você, não como um Deus, mas como um Pai, sabe? E eu quero dizer a você que talvez possa estar atravessando processos complicadíssimos que você olha e diz, como que eu vou atravessar isso? Eu quero dizer para você que há uma verdade por detrás dessas cortinas que você não consegue enxergar além delas. E o segredo está em você se ajoelhar e falar, Senhor, eu reconheço o Teu poder. Eu reconheço que só o Senhor pode fazer. Me dá um entendimento, me dá sabedoria para saber atravessar isso. E tenho certeza que você vai vencer. A palavra de Deus fala muito sobre venha o Teu reino, faz a Tua vontade, aqui na terra como é feito no céu. Eu acho que o segredo é você deixar de impor a sua vontade e falar, Senhor, estabelece o Teu governo. Quando Deus vier estabelecer o governo dele sobre a tua vida, sobre algumas coisas que você clama, e tenho certeza que você deixará de ser refém em muitas áreas para ser cabeça. Essa palavra que eu libero para a tua vida, para o teu coração. Efésios 3:20. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa ou que você imagina, segundo o poder que está dentro de você, é o poder da fé. A fé vai fazer você viver aquilo que você não imagina, mas que está guardado dentro de Deus. Essa é a palavra que eu deixo para você. Bom, depois dessa palavra, eu acho que não tem muito mais o que a gente falar hoje. Eu só quero que vocês que estão nos assistindo em casa prestem atenção, né? É um momento que eu acho que Deus está dando de oportunidade para que nós possamos ouvir, entender e falar, Deus, o que eu preciso mudar? Talvez, como o pastor falou, você nunca aceitou a Jesus, você nunca pensou nessa possibilidade. E talvez seja um momento que Deus está te usando, e Deus está usando a nossa vida para falar com você que está em casa. É um momento de você fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a criação dos seus filhos, sobre a sua área profissional. Eu não sei, mas nós queremos dizer para você que está em casa que o Vida em Conexão quer se conectar com você. E Deus também quer se conectar com você. Então, fique com Deus. A gente se vê na próxima semana.